nobre homenageado desta noite, desembargador Hélio Vanderlei de Siqueira Filho, demais autoridades que compõem a mesa já citada pelo presidente, meus senhores, minhas senhoras, autoridades aqui presentes. Eu quero inicialmente pedir autorização ao homenageado esta noite para, antes de começar meu discurso propriamente dito, fazer homenagem aqui a um caruaruense, apenas citações, e Caruaru deve muito a ele. Pelo muito que fez, Caruaru tem um dever de gratidão muito grande com o nosso querido Braga Sá. Eu me lembro que em 2001, quando Tony Gel convidou Braga para assumir a Secretaria Extraordinária de Relações Institucionais, que durou até 2008, as pessoas ficavam se perguntando: como é que nomeia uma pessoa, lógico, caruaruense, para montar uma secretaria em Recife? Era do Bruno Breta, ninguém alcançou a atitude de Tony Gel. Braga foi um elo de ligação muito grande entre Caruaru e a capital do estado. Com a facilidade que Braga sempre teve de comunicação, com as amizades que tinha, primeiro ele aproximou o governo do município às principais autoridades do nosso estado. A partir daí, Caruaru começou a crescer, principalmente no meio jurídico. Eu trouxe aqui algumas citações mais importantes que Braga, entre tantas outras que Braga trouxe para Caruaru no governo Tony Gel. Se não, vejamos. Instalação do PROCON Caruaru. Delegado na época era Israel Guerra. Instalação da Justiça Federal sob a presidência do desembargador Geraldo Apoliano, que teve a participação do nosso homenageado muito grande. Instalação da Polícia Federal sob o comando do delegado Wilson Damasio. Construção da sede do Fórum de Caruaru, Dr. Demóstenes Vera, sob a presidência do desembargador Fausto Freitas. E aqui a gente tem um episódio, né, Braga? Quando Braga me convidou para ir para Recife, mostrando como mostrar a Dr. Fausto a importância do mundo jurídico de Caruaru, trabalhando num fórum acanhado. Olhem, e Dr. Fausto relutou um pouco, e Braga insistindo que Caruaru merecia um fórum à altura do seu desenvolvimento. E nós fomos conversando, terminou, eu disse: Dr. Fausto, eu tive um sonho. Ele disse: você já está nas conversas de Braga? Eu digo: eu tive um sonho, Dr. Fausto. Aí ele disse: qual foi esse sonho, Leonardo? Era que o senhor ia construir o Fórum de Caruaru num tempo recorde, e foi recorde mesmo, viu? Esse Fórum de Caruaru, com aquele tamanho todo, foi construído em 8 meses. O Dr. Fausto estava terminando o mandato dele de presidente do Tribunal de Justiça e também se despedindo da magistratura. Eu sei que depois de muita conversa ele olhou para a gente e disse: vou construir o Fórum de Caruaru. Então nós construímos, meu sonho foi realizado, porque no dia da inauguração do Fórum, essa casa se deslocou até o Salão Nobre do Fórum, e eu estava fazendo um discurso de agradecimento a Dr. Fausto
e lhe entregando o título de cidadão de Caruaru. E aí está esse fórum, Braga, a gente tem que reconhecer, foi uma luta sua, grande, para que esse fórum venha a ser construído em Caruaru. Construção da sede do Ministério Público de Caruaru sob a chefia do procurador Francisco Salles. Construção do Centro de Convenções de Caruaru, empresário de Djalma Cinta, sob a presidência do advogado Josias Albuquerque, que também nos ajudou a construir o SESC em Caruaru. Instalação da empresa Provide no Polo Comercial de Caruaru, 2.000 pessoas empregadas com carteira assinada, presidida à época por João Dias Pérez. Isso é o retrato de Braga Sá. E Caruaru, ele é muito grato, Braga, por tudo que você fez por Caruaru, continua fazendo, e o nosso reconhecimento dessa casa e também do nosso povo de Caruaru. Talvez a maioria do povo de Caruaru não tenha conhecimento da importância que você teve, continua tendo, mas na época, à frente da secretaria que foi criada por Tony Gel, em Recife. Muito obrigado, Braga, por tudo. Concluído essa etapa, volto a falar sobre o nosso homenageado, Dr. Hélio Vanderlei de Siqueira Filho. Caríssimo desembargador Hélio Vanderlei de Siqueira Filho, nesta noite festiva e histórica, quando, em sessão solene, abraçamos com muita honra e orgulho o nosso mais novo concidadão, assumo essa tribuna, a tribuna do povo, para reverenciar um dos maiores magistrados, entre os maiores que já passaram pelo nosso Estado e contribuíram de forma efetiva pelo engrandecimento do país de Caruaru. E no início desta locução, deste discurso breve, que não tem o objetivo de cansar os presentes, nem tampouco o nosso co-irmão. Busco nas palavras de Bertold Brecht a síntese do conceito que faço do homenageado de hoje. Há homens que lutam por um dia e são bons. Há outros que lutam por um ano e são melhores. Há outros ainda que lutam por muitos anos e são muito bons. Há, porém, os que lutam por toda a vida. Estes são imprescindíveis. Meus senhores, minhas senhoras, costumo dizer em quase todos os pronunciamentos, em ocasiões solenes como esta, que quando otorgamos o título honorífico de cidadão de Caruaru, a maior honraria já instituída pelos poderes legislativos em quaisquer esfera de governo, o fazemos na certeza de que esta é uma via de mão dupla. Enquanto prestigiamos uma figura ilustre do nosso convívio, das nossas relações, sejam políticas, jurídicas, culturais e até mesmo afetivas, com a outorga do pergaminho da cidadania, temos a convicção de que o outorgado é merecedor dos maiores encômios, dos maiores elogios e, por que não dizer, destinatário também da nossa gratidão pelo muito que fez ao longo dos anos, pelo engrandecimento de nosso Estado e da nossa cidade. Via de mão dupla porque a outorga do título de cidadão é a contrapartida, o reconhecimento de que o homenageado tem, com certeza, inúmeros e relevantes serviços prestados a Caruaru. Minhas senhoras e meus senhores, o título que hoje otorgamos nesta solenidade, que marca a época não apenas para o Poder Legislativo de Caruaru, mas também para o Poder Judiciário de Pernambuco. São a contrapartida de que me referi acima. É o pleito de gratidão a uma personalidade que, não obstante ser nato de outras pragas, deste imenso país-continente, contribuiu para o desenvolvimento do Estado e do nosso município, na área da magistratura. O nosso desembargador, Hélio Vanderlei de Siqueira Filho, é natural do Recife, capital do nosso Estado. Realizou o primeiro grau e o segundo grau
no Colégio São Luís, em Recife. Bacharel em Direito, bacharelado em Administração de Empresas, curso de preparação à magistratura de Pernambuco, atuação na Justiça Federal de primeiro grau, na 5ª Região, atuação no Tribunal Regional Federal de primeiro grau na 5ª Região. Na sua atuação profissional, foi auxiliar judiciário no Tribunal Regional Federal, professor do ensino superior na Universidade Católica de Pernambuco, juiz federal substituto da Justiça Federal da 5ª Região, juiz federal da Justiça Federal e desembargador federal do Tribunal Regional da 5ª Região. Sempre contribuiu de forma efetiva para o desenvolvimento e engrandecimento do nosso município. Lutou pela sede da subseção judiciária de Caruaru, fora o professor Lorival Villanova, que nós também tivemos a honra de fazer homenagem a ele aqui. Vereador velho é isso, né? Inaugurado no dia 26 de janeiro de 2007, quando o hoje desembargador federal Hélio Vanderlei de Siqueira Filho era o vice-diretor do Fórum na Seccional da Justiça Federal de Pernambuco. Foram criadas mais 2 varas decorrentes da Lei Federal, onde foi construída a 2ª etapa, com 3 pavimentos. A inauguração foi realizada em 10 de maio de 2011, com a instalação da 31ª Vara e, posteriormente, da 37ª Vara Federal, dispondo de elevadores, rampas de acessibilidade, banheiros acessíveis em todos os pavimentos e espaços mais adequados para o desenvolvimento das atividades cartoriais, caracterizando-se pela sua funcionalidade, conforto e segurança, proporcionando uma melhoria significativa nas condições de atendimento aos jurisdicionados e de trabalho para os magistrados, servidores e colaboradores, tendo em vista as limitações das instalações anteriores. Os cargos exercidos pelo desembargador Hélio Vanderlei de Siqueira Filho se distingue pela competência, postura ética e humana, com exigência de transparência. Os valores éticos e humanos defendidos e praticados pelo nosso homenageado de hoje nos faz lembrar o apóstolo Paulo, o apóstolo da ética. A ética, numa visão histórica, remonta aos primórdios da era cristã, onde encontramos no apóstolo Paulo, o apóstolo da ética, o inflexível defensor da moral cristã e que esculpiu na Sagrada Escritura esta sentença lapidar, atualíssima. Tudo me é, abro aspas, tudo me é lícito, mas nem tudo me é permitido. Por tudo que mostramos neste instante, de um pouco do vasto currículo do nosso homenageado, é que com muita honra que, na qualidade de representante do povo caruaruense, recebe e abraço, em nome deste mesmo povo, o nosso mais novo concidadão. Caruaru é grata pelo trabalho profícuo e dinâmico que o senhor desenvolveu e desenvolve no Judiciário em prol de Pernambuco e da nossa querida capital do Agreste. Receba, pois, desembargador Hélio Vanderlei de Siqueira Filho, este título de cidadão honorário de Caruaru, na certeza de que, ao mesmo tempo em que Vossa Excelência com certeza se sente honrada em recebê-lo, o povo de Caruaru, por nós representado, também se sente honrado e agradecido por tê-lo como nosso mais novo concidadão. Muito obrigado. Registramos a presença do senhor Francisco Júnior, procurador-geral desta Casa Legislativa, da senhora Edilma Cordeiro, consultora jurídica geral desta Casa Legislativa. Agora procederemos com a entrega da honraria e convidamos o vereador Leonardo Chaves, propositor, e o homenageado Dr. Hélio Vanderlei para se posicionarem à frente da mesa de honra.
Dando prosseguimento à solenidade, convidamos o grande amigo, senhor Braga Sá, ex-secretário extraordinário de Articulação e Apoio Institucional de Caruaru, procurador da Assembleia Legislativa, para discursar em homenagem ao mais novo cidadão de Caruaru. Boa noite a todos. Meu caro Bruno Lambreta, presidente dessa Câmara de Vereadores, Câmara jornalista José Carlos Florencio. Meu caro Dr. Hélio Vanderlei de Siqueira Filho, filho de Hélio Vanderlei de Siqueira e de Dona Luísa Siqueira. Talvez você não imagine a emoção que toma de conta de mim nessa noite, mas eu direi por quê. Meu caro Bruno Bacelar, jurista renomado do Estado de Pernambuco e representando a querida figura do Rodrigo Pinheiro, atual prefeito da cidade de Caruaru. Meu caro Hélio Lúcio Dantas, procurador-geral da Assembleia Legislativa, a quem nós agradecemos, em nome do povo de Caruaru, a sua presença nessa noite tão encantadora, quando a Câmara Municipal, através do eminente vereador Leonardo Chaves, concede essa honraria a esse jovem ainda, desembargador, e quem sabe, futuro ministro do Superior Tribunal de Justiça do Brasil, por méritos. Hélio, além de um grande jurista, é escritor, desembargador federal, adentrou naquela justiça aos 24 anos de idade, talvez tenha sido dos mais jovens juízes federais deste país. Leonardo, eu não vou me estender em agradecer-lhes as palavras que você me dirigiu, porque talvez a emoção tome conta de mim e eu não consiga mais falar. Até porque quando a gente completa 50 anos, fica mais frágil, né, no aspecto emocional. Bruno Lambreta, meu presidente. Esta noite eu esperei tanto que ocorresse. Queria que estivessem aqui o ex-prefeito Tony Gel, que abriu as portas de Caruaru para a Justiça Federal, tão necessária naquele momento como é hoje. Os Pernambuco, os 184 municípios, tínhamos a atuação da Justiça Federal em Petrolina e no Recife. E por ironia do destino, quem comandou a Justiça Federal em Petrolina por mais de 10 anos foi o nosso eminente juiz à época, Hélio Vanderlei de Siqueira Filho, inclusive sendo homenageado pela Câmara de Vereadores de Petrolina com o título de cidadão petrolinense. Então, por onde Hélio passou, deixou o registro do magistrado íntegro, competente, transparente, voltado para as grandes causas da magistratura brasileira. E Hélio, quando nós lutávamos com Geraldo Apuliano e com ele próprio para a instalação da Justiça Federal em Caruaru, né, por ironia também do destino, eu sou da Assembleia Legislativa, do quadro da Procuradoria,
e tinha como chefe o pai de Hélio, Dr. Hélio Vanderlei Siqueira, uma das personalidades mais decentes e íntegras que eu conheci em minha vida. E era meu chefe. Tudo juntou, o útil ao agradável, e quis Deus que as coisas acontecessem. E hoje, Caruaru, minha terra natal, recebe os amigos de Hélio, evidentemente, uma sexta-feira, pós-carnaval, né, tantos amigos que me ligaram, que gostariam de aqui estar, mas uns estão em Maceió, outros estão em Maragogi, outros estão... Né, e não seria fácil fazer essa solenidade. Só que a gente elegeu essa data, né, e aqui está ocorrendo, com essa representação brilhante, inclusive vários integrantes da Justiça Federal, né, de Caruaru, do Recife. E eu me sinto extremamente feliz, Hélio, porque tinha que acontecer. Né? Tinha que Caruaru dizer para você, doutor Hélio, tudo aquilo que foi feito através de Vossa Excelência, na condução, da instalação da Justiça Federal, inclusive na construção da sede. Para muitos caruaruenses não sabem, o terreno foi uma doação do empresário Ivan Nunes, já falecido, para que nós tivéssemos a construção daquela bela sede da Justiça Federal e que teve em Vossa Excelência um dos grandes artífices, um dos grandes baluartes para que a coisa de fato acontecesse. Então, aqui estamos, seus amigos, seu pai, sua mãe, suas irmãs, seus cunhados, seus filhos, assistindo esse momento de emoção. Seus amigos, seu sogro, sua esposa, a família de Hélio Vanderlei de Siqueira Filho, testemunhando um fato extraordinário que é esse, nessa noite, com a outorga do título honorífico de cidadão honorário de Caruaru. Eu gostaria de contar mais histórias, mas fica longa a noite. E nós queremos festejar. Os que estão aqui querem lhe abraçar. Né? Abraçar você, abraçar o vereador Leonardo Chaves. Leonardo conhece minha vida porque Leonardo é meu amigo há 56 anos. Fomos colegas de infância, na Praça do Rosário. Eu jogava mais futebol do que ele, dava banho de cuia nele, ele nunca aceitou isso. Mas foi colega meu do Central, jogamos juntos. Leonardo é o vereador que tem mais mandatos no país. Leonardo tem 11 mandatos, e que não equivale aos 44 anos, equivale a 48, porque em 2 oportunidades no Brasil houve prorrogação dos mandatos dos vereadores e dos prefeitos. Então, Leonardo é vereador até 2024, onde ele estará completando 48 anos de mandato. No Brasil só tem um, ele. Ele é o decano, não é só da Câmara de Vereadores de Caruaru, ele é o decano do Legislativo Municipal do Brasil. Leonardo é um símbolo, é uma referência política, foi presidente desta Câmara em 7 mandatos, tem inclusive um belíssimo auditório aqui com o seu nome, foi secretário de Finanças do município, um homem que ninguém nunca ousou, com todo o prestígio que ele teve e tem, de dizer que ele cometeu um ato ilegal ou imoral. Leonardo é um patrimônio da política brasileira. Patrimônio sólido, que serve de exemplo, como foi seu pai, Lambreta, e como é você. Que bom, se nós tivéssemos por esse Brasil afora, representantes do poder, do povo, como Leonardo Chaves e Bruno Lambreta. Que bom seria. Mas, para encerrar, para não me estender muito, eu gostaria de dizer e agradecer ao meu amigo Oscar Lafayette pela presença, ao diretor da Rádio Liberdade de Caruaru, Ivan Feitosa,
que há 17, 18 anos atrás, quando nós lutávamos para a instalação da Justiça Federal em Caruaru, ele entrevistou o desembargador Geraldo Apuliano, presidente à época do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, e escolheu um horário, porque Ivan, eu acho que há mais de 25 anos já é diretor da Rádio Liberdade, e é a rádio de maior audiência de Caruaru e das emissoras de Pernambuco. Ivan conseguiu fazer da Liberdade, hoje FM, era AM e FM, e um dos melhores empresários dessa terra, que foi Luiz Lacerda, ele conseguiu transformar a Liberdade numa empresa que orgulha a radiofonia brasileira. Ivan, muito obrigado pela presença e pelo apoio de sempre que a rádio tem dado aos nossos players. Então, amigos, doutora Adriana, primeira dama, pelo menos hoje, aqui à noite, é a primeira dama, viu? E alguns companheiros que sentaram-se nas cadeiras dos vereadores, viu, Bruno? Para mim também foi um motivo de alegria, porque eu sou inelegível, eu não tenho voto, mas fui vereador por uma noite, sentado na cadeira do vereador. Então eu quero abraçar os companheiros da Polícia Rodoviária Federal, da honrosa e querida Polícia Rodoviária Federal no nosso estado. Quero abraçar a dona Luísa, a genitora do nosso desembargador, doutor Hélio Siqueira, procurador, jurista, escritor, pai do nosso homenageado, todos os familiares, os juízes que aqui estão, a professora do meu filho Virgínia, irmã do nosso desembargador. Então, é uma festa quase que de família. Agradecer à doutora Carla Maciel, minha esposa, que estava até com dificuldade em vir para aqui hoje, porque ela está cuidando da mãe dela em Recife, mas nós temos um preto de gratidão muito grande, tanto a Virgínia como professora do nosso filho, que hoje é procurador federal, Bruno, como o Hélio, foi meu chefe por muitos anos, uma personalidade que orgulha o Serviço Público Nacional. Então, eu acredito que, se esqueci de citar mais algum nome, eu peço perdão. Sim, tem o meu presidente que está ali, o presidente da OAB de Caruaru, esse menino, essa criança, Fernando, tem recebido aí os aplausos como um dos maiores presidentes da OAB do Brasil. Inclusive construiu a sede própria aqui em Caruaru, que eu ainda não conheço, mas que é uma sede que orgulha a advocacia caruaruense e pernambucana. Então, eu diria, para encerrar, viva com alegria, doutor Hélio Vanderlei de Siqueira Filho. Vossa Excelência agora é cidadão honorário de Caruaru, filho adotivo desta terra, né? E nós queremos dizer, volte sempre a Caruaru, faça sempre o que puder para Caruaru, porque Caruaru, essa noite, resolveu para dizer muito obrigado. Muito obrigado de coração por tudo que você fez. Dando continuidade à solenidade, convidamos nesse momento o Procurador Executivo do município de Caruaru, querido amigo Dr. Bruno Bacelar, para proferir suas palavras para com o homenageado. Boa noite a todos e a todas. Fica difícil, gente, falar depois de Bragaçá. Conhece meu pai, conhece minha tia, falamos agora há pouco aí, eu sou muito amigo do filho dele também, jogamos bola juntos e colega de faculdade, bem como após um discurso efusivo e eloquente do vereador da Casa Leonardo Chaves. Mas eu vim aqui somente passar uma mensagem do prefeito, que me passou, da viagem, do procurador-geral, que também eu sou excluído, seria a pessoa que estaria aqui presente, está enfermo, então eu vou passar uma mensagem, naturalmente. Toda essa história que o Bragaçá colocou, eu confesso que metade eu sabia. Metade eu sabia, metade eu não sabia.
inclusive da Gênese em relação ao fórum da Fora da Justiça Federal. Parabéns, cara. Então, vamos mais dois. Gostaria de saudar a todos os presentes na pessoa do homenageado desembargador federal Hélio Vanderlei, dizer da satisfação em saber que a partir de hoje teremos mais um conterrâneo ilustre, seguindo a vocação de Caruaru como cidade de vanguarda no Brasil, em Pernambuco e sobretudo no Brasil. Dizer ainda ao eminente desembargador que a pauta democrática e transparente norteiam as ações do Poder Executivo Municipal para os poderes legislativos e judiciário na construção de soluções para atender os interesses da nossa população. Abrindo parênteses, Caruaru já é o segundo ano consecutivo que está entre as cidades mais transparentes, ganhando prêmios e recebendo honrarias, tanto no governo de Raquel Lira, como agora no governo de Rodrigo, recentemente. Por fim, gostaria de salientar que o título de cidadão caruaruense, ou de Caruaru, na verdade, confere a outorga da nacionalidade caruaruense, considerando que Caruaru é um país, nas palavras de Jandir Frizola, Onida Almeida, cantadas na voz do pernambucano do século XX, Luiz Gonzaga. Parabéns ao vereador Leonardo Chaves pela iniciativa e ao Poder Legislativo Municipal pela outorga e pelo acolhimento. Eu quero quebrar um protocolo, que eu também sou oriundo de Recife, estou aqui, esse ano faço 19 anos de Caruaru, minha esposa também veio conosco, nós moramos um ano no hotel, depois começamos a crescer e hoje, assim como colegas nossos aqui, como Tiago e Liliane, também adotaram a cidade. Como gosto de dizer, quem toma a água da cidade, né, não termina não deixando o Caruaru. Então, o senhor seja muito bem-vindo de volta e boa noite a todos. Um abraço. Agora convidamos também para proferir palavras para com o homenageado, nosso querido Dr. Fernando Júnior, presidente da OAB Seccional Caruaru. Boa noite a todos. Eu gostaria de primeiramente cumprimentar o presidente da casa, o vereador Bruno Lambreta, grande amigo, parabenizar pelo trabalho que ele vem fazendo, um espírito sempre conciliador, diplomático, trabalhando muito bem com as instituições, inclusive com a AB Caruaru. O vereador Leonardo Chaves, gostaria também de cumprimentá-lo e parabenizar por esta honraria, por este evento, Leonardo. Primeiro, diante de todas as palavras que Braga bem relacionou aqui pelo seu trabalho, você é uma referência não só aqui, mas no Brasil, de parlamentar, e pelo fato de reconhecer, né, e fazer uma homenagem, uma belíssima homenagem, que eu acho que é a maior homenagem que qualquer cidadão pode receber, que é o título de cidadão caruaruense. Como bom cidadão caruaruense, né, nós temos essa mania, né, de defender o que é nosso, a nossa terra, e essa é uma homenagem que, de fato, tenho certeza que vai marcar a história do Dr. Hélio. E Leonardo tem essa sensibilidade de homenagear grandes nomes do nosso estado, do nosso país. Isso mostra a gratidão e reconhecimento. É muito importante a gente valorizar aquelas pessoas enquanto vida. É isso que nós fazemos na OAB Caruaru. Recentemente nós inauguramos a galeria de ex-presidentes da nossa subsecção com o nome do nosso primeiro presidente, Dr. Darley Ferreira, que é um exemplo não só de advogado, de jurista, mais intelectual, não só aqui em Pernambuco, mas em todo o país. Cumprimentar o homenageado, o desembargador Dr. Hélio Vanderlei, parabenizá-lo também pela homenagem. Hélio Lúcio, também representando aqui a Alep, o amigo Bruno Bacelar, representando o prefeito de Caruaru, e, obviamente, fazer o registro rápido das autoridades, juízes federais, José Neto, Marcos Saraiva, Tiago Aguiar, Temista, os grandes parceiros da OAB Caruaru. Gilsomar Fabiano, inspetor-chefe da PRF também, que eu tive a honra de recebê-lo no meu gabinete, onde ele entregou uma belíssima homenagem não só a mim, mas também ao nosso presidente da OAB Pernambuco, Fernando Ribeiro. Liliane Moraes, representando o TRT de Sexta Região, aqui presente. Ivan Feitosa, grande amigo, representando toda a imprensa aqui. Ivan, de fato, Braga é um grande nome, um empreendedor e alguém que, de fato, muito contribui
com a história da nossa cidade, da nossa região. Mariana, eu acho que é Mariana Brauner, né, que é da Procuradora Federal, está aqui presente. O amigo Oscar Lafayette, auditor da Receita Federal aposentado, eu tive a honra de ser estagiário da Receita Federal há alguns anos, algumas décadas atrás. O amigo Francisco Júnior, advogado e procurador aqui desta casa. E, obviamente, Braga Sá, grande amigo. Braga, você foi primordial nos meus primeiros passos na OAB, em alguns almoços nossos em Recife, alguns conselhos também. Você sempre muito perspicaz, né, diante da conjuntura. Você sabe reconhecer mais que ninguém os movimentos políticos. E você muito fez por nossa cidade, que é onde eu chego, todos falam bem de Braga Sá e mostram que se não fosse Braga Sá, não teríamos fórum, se não fosse Braga Sá, não teríamos isso. Então, Braga, você é merecedor também de todas as homenagens desta casa e das outras instituições também. Bom, gostaria de parabenizar o desembargador Hélio por essa homenagem, que não é à toa, obviamente, existe um fundamento, que foi dito por Leonardo Chaves, Braga Sá, né, mas o mais importante é, enquanto presidente da OAB Caruaru, falando em nome dos 4.000 advogados, a OAB Caruaru é a segunda maior subsecção do Norte e Nordeste, a maior do estado de Pernambuco, né, somos a mais antiga do Norte e Nordeste também, criada em 1960, e abrangemos 16 cidades. E Dr. Hélio, eu sei que foi uma das peças fundamentais para que a Justiça Federal fosse instalada aqui na nossa cidade. E a justiça é um direito fundamental, né? A própria Constituição fala que é direito fundamental o acesso à justiça. E isso muitas vezes é esquecido por nós, né, e pela população. Da mesma forma que é direito fundamental, saúde, educação, mas o acesso à justiça é de extrema essencialidade. Pessoas morrem esperando um julgamento. E a Justiça Federal em Pernambuco, e o TRF Quinta Região, ela é exemplo de justiça célere. Quantas vezes, e aí, enquanto advogado, conversando com vários colegas, a gente percebe a diferença. Você dá a entrada numa ação, em poucos meses depois já existe uma sentença. Aqui eu quero parabenizar os juízes federais aqui da nossa secção, né, Caruaru, por toda a dedicação. Obviamente, existe perfeição? Não. Existem muitas coisas a serem melhoradas, mas a Justiça Federal, ela é exemplo, né, para todos nós. E, obviamente, se não fossem as pessoas que fazem a justiça, os juízes, serventuários e desembargadores, isso não seria possível. E graças ao TRF Quinta Região, inclusive recentemente nós tivemos aquele problema da invasão hacker, né, que foi, salvo engano, a maior invasão que aconteceu no tribunal, e vocês agiram com maestria. A gente acompanhou, a Ordem dos Advogados do Brasil acompanhou perto, né, conversamos sempre com o José Neto também a respeito do que estava sendo feito, para a gente passar para a advocacia, e vocês também zelaram muito pelas informações e pela responsabilidade com quem transmitia essas informações. Então, assim, só parabenizar, doutor Hélio, por todo o trabalho, agradecer também pelo fato de ser uma das peças fundamentais para trazer a Justiça Federal para cá. Inclusive, meus primeiros passos, ainda enquanto acadêmico, eu estagiei na Justiça Federal, na época com o doutor Nivaldo, o doutor Sérgio Murilo, Vanderlei Queiroga, né, aprendi muito na Justiça Federal. Então, só a parabenizar, doutor Hélio. Inclusive, eu lembro que acho que foi em 2016, doutor Hélio, que o senhor assumiu, foi em 2016, né? O desembargador antes era Lacerda, né? O desembargador Lacerda, e eu tive um processo, estava com vocês, e eu tive um contato, assim quando houve a substituição, né? E você, muito cordial, muito respeitoso, sempre muito criterioso, e fez o seu voto, né? E agradecer pela forma que você respeita a advocacia. E, por fim, gostaria, mais uma vez, de parabenizar todos que fazem parte da Câmara dos Vereadores de Caruaru pelo esmero, o que representa a sociedade. É uma casa com uma pluralidade fantástica e é muito importante isso. Quanto mais pessoas participem da política, isso torna o processo mais legítimo e a sociedade se sente definitivamente mais representada. Então a gente precisa cada vez mais de pessoas que defendam a sociedade, que defendam as suas classes e ao mesmo tempo que tenham esse respeito com aquelas pessoas que tanto contribuem para a nossa região, para o nosso estado. Obrigado.
Nesse momento, ouviremos o mais novo cidadão de Caruaru, o desembargador Hélio Vanderlei de Siqueira Filho, que irá proferir seu discurso. Bem, gostaria de saudar os eminentes vereadores Leonardo Chaves e Bruno Lambreta, que preside essa sessão. Agradecer desde logo as gentis palavras do presidente da OAB, Fernando Júnior, também do representante do ilustre prefeito desse município, o Bruno Bacelar. Saudar o doutor Hélio Lúcio, da Procuradoria da Assembleia Legislativa, também todos os senhores e senhores autoridades presentes já mencionadas. É com muita alegria que eu retorno a Caruaru para receber esta honrosa homenagem de sua gente, representada na proposta formulada pelo eminente vereador Leonardo Chaves, eleito sucessivamente há mais de 4 décadas, acolhida pelo Poder Legislativo Municipal. Dizia José Américo de Almeida que ninguém se perde no caminho da volta. Em 2004, aqui estava, como diretor do foro da Seção Judiciária de Pernambuco, para a instalação da 16ª Vara Federal do Estado, a primeira de Caruaru. Foi um sonho de muitos anos realizado graças aos esforços de muitas mãos. A Justiça Federal, reinstalada no longínquo ano de 1967, há muito estava em débito com a população do agreste pernambucano. A Lei 10.772 de 2003, que criou a referida vara, teve o nítido propósito de aproximar a instituição dos cidadãos e das cidadãs, principalmente dos tidos como invisíveis, sem acesso a este significativo segmento do poder estatal. O Estado Democrático de Direito, fora do qual não há salvação e sem o qual prevalece a barbárie, reclamava este acesso. A disseminação das varas em todo o território de Pernambuco e do Brasil e a implantação efetiva e estruturada dos juizados especiais federais se inseriram no resgate desse compromisso. A Justiça Federal somente se fazia presente na época, como bem lembrou o Braga, em Recife e Petrolina. Claro que isto era insuficiente. Como eu lembrei, por ocasião da instalação da vara, Agamenon Magalhães dizia que pernambucano só se curva para agradecer. Neste contexto, não se deve esquecer aqueles que contribuíram de modo inestimável para que chegássemos àquele momento. Quem sonhou primeiro, ainda em 2002, 2003, com a vara de Caruaru, foi o saudoso desembargador federal Geraldo Apoliano, cuja memória invoco por uma questão de justiça. As providências legais e administrativas começaram a ser tomadas, com o apoio imprescindível da prefeitura do município, na época sob o comando de Tony Gel, bem como de meu amigo Braga Sá, então secretário. A despeito de dificuldades iniciais para localizar imóvel que comportasse a unidade judiciária, a solução veio com a cessão da antiga sede do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS. Indispensável foi a contribuição do gerente regional daquela autarquia, na época, Ronei de Souza Tosi. A sede definitiva viria a ser viabilizada com a doação de terreno pelo valoroso empreendedor Ivan Nunes. Ainda na minha gestão, como diretor do foro, demos início às obras concluídas na gestão do juiz federal Frederico Azevedo. Demos raízes à Justiça Federal em Caruaru, outros lhe deram e darão asas. Foi sugerido o nome do professor Dr. Lorival Villanova para batizar o novo fórum, sugestão acolhida pela unanimidade dos juízes federais da seção de Pernambuco e dos desembargadores federais da Corte. Embora tivesse saído de Caruaru ainda muito jovem, o professor Lorival Villanova, sem sombra de dúvidas, lançou de modo indelével o nome da cidade no cenário jurídico nacional e internacional. Com suas imorredoras lições em tantas aulas e tantas obras, que o vento e o tempo não apagam, mas só reavivam, foi, é e será, parafraseando Pessoa de Queiroz, Caruaru falando para o mundo. Também é merecido de destaque o empenho da então presidente da seccional local da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, doutora Margarida Cardoso,
pela chegada ao agreste setentrional da Vara Federal. Na oportunidade, foi realizado em parceria com a Associação Caruaruense de Ensino Superior, ciclo de estudo jurídico em homenagem ao professor, na Faculdade de Direito Caruaru, com a coordenação científica do juiz federal Biratã do Couto Maurício, do qual participaram os desembargadores federais Petrúcio Ferreira e Francisco Cavalcante, e os professores Paulo Barro Carvalho e Bernadette Pedrosa, evento patrocinado pela Caixa Econômica Federal. Mais adiante, foi instalado igualmente em parceria com a mencionada instituição de ensino nas suas instalações, o Juizado Especial Adjunto, bastante festejado pelo desembargador federal Petrúcio Ferreira, então coordenador dos Juizados Especiais Federais da 5ª Região, com o engajamento da comunidade discente e docente. Caruaru, ineludivelmente, era o local mais apropriado para acolher a nova vara, e mais, proporcionar a vinda de muitos órgãos públicos federais. Encruzilhada do Progresso, ponto de passagem e chegada, centro difusor de manifestações culturais tão representativas do ser nordestino e do desenvolvimento econômico tão almejado nesses rincões. E assim ocorreu. Valorosa equipe deu início às atividades da nova unidade, comandada pelo ilustre juiz César Arthur Cavalcante Carvalho, jovem e dinâmico magistrado, instalador da nova vara. Hoje, aqui também atuam a Polícia Federal, Procuradoria Federal, Ministério Público Federal, Procuradoria da Fazenda Nacional, Defensoria Pública da União, todas de portas abertas para a comunidade agrestina, para que seus pleitos sejam ouvidos e encaminhados. E a Justiça Federal veio para ficar. Atualmente encontram-se em funcionamento 4 varas federais que contam com 4 juízes federais, todos os 4 aqui presentes, e um juiz federal substituto, aproximadamente 80 servidores e servidoras, 15 terceirizados e terceirizadas e, como não se pode esquecer, futuro promissor, 10 estagiários e estagiárias, todas e todos em constante aprendizado e a serviço de Caruaru e mais 35 municípios da região. Em sua essência, sinto que, a despeito dos avanços tecnológicos, o judiciário é fundamentalmente feito de pessoas para atender as pessoas. Daí a alusão a elas. Hoje sou desembargador federal e termino em breve o meu mandato como corregedor regional, oportunidade em que pude constatar a excelência do desempenho dos que laboram na Justiça Federal em toda a 5ª Região, e em particular em Caruaru. Sim, estive nesta cidade com minha equipe por 2 vezes no biênio 2021-2022, exercendo o que chamo de regência conjunta e gestão participativa. É como reconheço o meu ofício de corregedor, na essência, corrigir, que significa reger junto. E eu destacaria que nessa oportunidade estive na prefeitura, com o prefeito Rodrigo, estive também com o Dr. Fernando, na OAB, estive na Procuradoria da República, dei 2 entrevistas à Rádio Liberdade, enfim, eu fiz também esse périplo nessas 2 oportunidades. Tenho muito orgulho de fazer parte dessa história e de ter contribuído nos primeiros passos. Nasci em Recife, em 1968. A partir de 1999, também passei a ser petrolinense. E a partir desta data, caruaruense. 3 municípios que têm em comum um povo aguerrido e redento, que não se conforma com as adversidades que o destino lhe apresenta, mas as enfrenta com seriedade de propósitos e obstinação. Terras dos impossíveis, dos que empreendem, realizam, constroem. Caruaru, tão destacada pela feira que de tudo tem, pela indústria pujante, pelo comércio diversificado, pelas atividades agropecuárias, pelo São João inigualável, pela arte e cultura riquíssimas, manifestadas no legado deixado por seus filhos ilustres, como Onildo Almeida, Petrúcio Amorim, Vitalino, Cláudio Assis, Austregésio de Ataíde e tantos outros. Teu progresso impacta e é impactado nas demandas judiciais e precisa ser acompanhado sempre com atenção. Agradeço penhoradamente a homenagem que a Câmara Municipal me presta de modo pessoal, nela enxergando o reconhecimento do que a Justiça Federal tem realizado em Caruaru desde 2004. Podem ficar certos de que avançaremos cada vez mais, aperfeiçoando os procedimentos, modernizando as nossas instalações, buscando maior eficiência e celeridade na condução dos trabalhos na região.
Agradeço, por fim, a todos e todas que na noite desta sexta-feira acompanham-me com suas presenças nesta titulação, que ora e agora, na qualidade de cidadão caruaruense, sou e serei vosso anfitrião a recebê-los nesta casa, Caruaru. Muito obrigado. Hoje se torna mais uma noite especial no Poder Legislativo Caruaruense, que, além de tudo que está acontecendo nessa noite, é uma data muito especial hoje, né? Especialmente para as mulheres. Hoje comemoramos 90 anos do direito das mulheres votarem e serem votadas. Inclusive, nessa legislatura, nós temos, pela primeira vez na história da Câmara Municipal de Caruaru, 4 mulheres vereadoras que têm exercido com brilhantismo os seus mandatos. Então, essa noite, doutor Hélio, também se torna muito especial, né, diante da nobre iniciativa. Inclusive, a primeira vereadora eleita em Caruaru foi em 1935, a nossa querida saudosa, que desbravou toda essa luta, a professora Sinhazinha. Então, essa noite também se torna muito especial, né, que ficará nos anais da casa, registrada e apresentada, né, pela propositura do nobre, então narrado sua história aqui na Braga. Ninguém melhor do que Braga para narrar a história do nobre vereador Leonardo Chaves, como também ninguém melhor do que Leonardo para narrar a história de Braga, né? Porque Braga tentou disfarçar a idade aqui, né, completando 50 anos, mas depois no avançado discurso registrou pelo tempo de amizade. E também tenho uma alegria, né, que meu pai teve a honra de ser amigo de Braga, e Braga deixa claro isso também da sua amizade pelo meu saudoso pai. Meu pai sempre deixou muito claro da relação. Então, diante do que Leonardo narrou, da importância de tudo o que aconteceu para que esse momento acontecesse para o senhor, né, de todos que colaboraram, né, para a vinda da Justiça Federal para o nosso município, Braga representa isso, é exemplo de outros caruaruenses ilustres, né, que tanto desbravaram o país de Caruaru. Né. Gostaria de somar também a outros ilustres que foram até citados agora recentemente pelo senhor, nosso querido e saudoso também ministro Fernando Lira, né, que também foi um desbravador de aproximar não só o nosso estado da federação, mas especialmente nossa querida Caruaru. Então, acho que quando Braga teve essa missão de sair de Caruaru e ir para a capital, né, exercer seu papel junto na Assembleia Legislativa, e Leonardo narrando, e eu me lembro muito disso, alguns desinformados e de não entender o tamanho da decisão do ex-prefeito Tony Gel de identificar a capacidade de Braga, que Caruaru precisava, por mais que Caruaru naquele momento já tivesse um tamanho de história, uma história muito política, muito fortalecida, mas foi a sensibilidade administrativa. O gestor precisa disso. Então, ele identificou a importância que o nosso município, não só o nosso município, porque se falando do país de Caruaru, nós estamos falando de toda uma região que Caruaru representa. Então, tudo que se proporcionou depois, né, nesses últimos 20 anos, parte de uma decisão importante, né, que Tony Gel tomou, com todos os atores envolvidos, e eu acho que isso celebra, né, de trazer na sua participação de todos os outros que ao longo desses últimos 20 anos a gente tem visto o desenvolvimento da nossa cidade, do nosso país de Caruaru, mas acima de tudo que isso precisa seguir, né, e sempre com a participação de todos. E Caruaru tem essa capacidade acolhedora de trazer filhos ilustres, né, já me credenciei aqui para Bruno Bacelar né, já há 19 anos aqui contribuindo para o nosso município. Mas é isso, né, acho que, não, Leonardo, acho que o papel do Legislativo tem essa importância da gente reconhecer e adotar nossos filhos ilustres e filhas ilustres
que vem aqui dedicar suas vidas e trazer o melhor para a nossa terra.